Salve, povo, beleza? Quero falar um pouco hoje da questão da iluminação, da iniciação, coisas desse tipo, assim, coisas que a gente aborda quando começa a trilhar esses caminhos espirituais, vamos dizer assim, colocar nesses termos, que é o que a gente tem. E é muito curioso, né? É muito curioso porque é isso, parece que de algum modo a gente está na busca dessa luz, né? A gente está na busca de iluminar as nossas sombras, essas regiões interiores que a gente não consegue acessar. Parece que existe dentro de nós uma espécie de um anseio por alcançar esse tipo de coisa. Só que é isso, a gente faz isso tudo, a gente experimenta isso tudo e quando a gente se lança nesse caminho, a gente se lança nesse caminho como? Não como alguém que já é iluminado, mas a gente se lança nesse caminho como a condição que a gente tem, com aquilo que a gente é. E na maior parte das vezes, aquilo que a gente é um pacote de neurose. É basicamente isso. O ser humano é um pacotinho de neurose, né? Então, é a partir dessa perspectiva de um pacote de neurose que a gente vai se relacionar com essa ideia de iluminação, de iniciação, seja lá como você queira chamar isso. E obviamente que isso vai dar uma doideira muito grande, muito grande. Então, 99,9% das coisas que a gente vê falando sobre iluminação, sobre iniciação, não tem nada a ver. Obviamente não tem nada a ver, porque está sendo falado por pessoas que nunca viveram aquilo, que nunca se iluminaram, né? E nunca chegaram nesse estágio, assim. Né? Então a gente está tateando no escuro. A realidade é essa, né? É cego com cego, né? É cego desenrolando com cego. E eu gosto sempre que eu falo disso, assim, né, que eu penso nesse assunto, eu lembro de lá atrás, há anos atrás, assim, quando eu estava começando a me interessar por meditação, por esse tipo de coisa, né, que é esse papo todo vai nessa direção, né, a gente quer, pô, elevar, a gente quer meditar, a gente quer, porra, chegar no nirvana. Por mais que diga que não, ninguém fica falando isso por aí, eu vou meditar para chegar no nirvana. Não, mas a gente, porra, quer, é óbvio que todo mundo quer. Né? Quem aí não quer, porra, não quer ser iluminado dentro dessa perspectiva de iluminação que contou pra gente que é? Porra, quer se libertar de tudo, de todas as dores, sofrimentos, porra, todo mundo quer. Mas enfim. E aí, nesse momento da vida, ali, dentro dessa ingenuidade, assim, muito grande ainda, fui para um retiro. Um retiro, eu acho que muita gente conhece, muito famoso, né? O retiro de meditação do Vipassana, 10 dias meditando, porra, 10 horas por dia, em silêncio total. E foi muito engraçado, assim, foi uma das experiências mais marcantes, assim, da minha vida. Porque, para variar, né, quando cheguei lá, a coisa foi pro outro lado, né? Nunca vai no mesmo lado, né? Eu costumo estar sempre pro outro lado da coisa. E aí a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, quando eu cheguei no Vipassana, né, faz inscrição ali, assim, quando eu fui caminhando pro quarto, assim, peguei minhas coisas para levar pro quarto, primeira coisa que me veio, assim, foi caminhando, assim, não tinha nem começado o retiro ainda, me veio uma golfada, assim, de choro, assim, rápida, foi, sei lá, uns 3 segundos, assim, que um choro me lambeu e passou. Eu falei, gente, que doideira, o negócio vai ser bom, hein? E aí indo pro quarto, e aí já observando, né, ao longo de todo o caminho, tinha várias plaquinhas marcando o caminho, assim, e as plaquinhas estavam escrito limite. 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 Então, para todo canto que eu olhava, tinha a palavra limite escrito. E aquilo ali já foi me dando uma certa agonia, assim, já no início, né? Com o passar do tempo, aquela agonia foi aumentando, né? Você vivenciando o retiro ali, aquela disciplina que é uma disciplina monástica. Muito parecida, inclusive, com uma disciplina, porra, do exército, um lugar por onde eu já passei e que, porra, né? Não gostaria jamais de passar de novo na vida, poderia dizer assim. Enfim, rolou essa associação e aquilo foi me remetendo a muita coisa
opressão de regra, de limite, do que pode, do que não pode, tem que ser assim, de alguém te controlando o tempo inteiro. E lá pelo terceiro dia, foi no terceiro dia, assim, que os 3 primeiros dias são punk, realmente, assim, você sair, porra, da tua vida normal, agitação, a cidade, chega a parar pra meditar 10 horas por dia, mano, tua cabeça quica. E olha que eu achei que nem fosse ser tão complexo assim pra mim, porque é isso, silêncio, eu fico em silêncio tranquilo, não tem muita necessidade de falar, ficar blá 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 blá. Com os outros, pelo menos. Eu falo muito dentro da minha cabeça. Aqui não para, mas ficar falando com os outros não... Enfim, e lá era isso, lá não era falar com os outros, lá era justamente, porra, mano, parar e deixar a cabeça quicar. E aí lá pelo terceiro dia, me vem uma... Tô na meditação da manhã e me abre uma imagem mental mesmo, uma tela mental, uma visão, que chamam de visão. E no meio da meditação, no Vipassana, todo mundo, porra, pá, ali naquela vibe, né, búdica. E qual a porra da visão que me aparece? É uma festa de Exu e Pombagira, zoeira total. Os Pombagira rindo da minha cara, gargalhando, jogava cerveja em mim, eu sentia, assim, me sentia todo melado, assim, baforando cigarro na minha cara. E elas ficavam rindo da minha cara, falavam, vai, ô iluminado, olha lá, ele quer se iluminar, ele, ó, vai, iluminado. Caralho, aquilo se colocou ali na minha frente, assim, eu vi aquela porra, a sensação foi uma sensação tão gostosa, assim, porque é isso, porque até então eu tava me sentindo abandonado, tava num ambiente que não era o meu, aquela porra muito purinha, muito limpinha, todo mundo querendo, porra, só subir, e eu sempre tive essa coisa na vida, eu sempre quis muito subir, mas sempre foi pros dois lados, é porque tu sobe pra cima, mas, né, a vida te ensina que dá pra subir pra baixo também. Então eu sempre gostei, ó, dos dois movimentos. E ali é isso, ali eu tava enclausurado, tendo que ir só pra cima. Então, naturalmente, dentro de mim, a coisa começou a puxar pra baixo. E o que se manifestou ali como símbolo, como imagem mental, foi justamente essa festa de Exu da galera, porra, me zoando pra caralho. E aí eu lembro da sensação, uma sensação de acolhimento. Eu falei, porra, mano, agora sim, mano, meu pessoal chegou, não tô sozinho. Então aqueles filha da puta vieram, porra, me ajudar, tô aqui, porque eles estão ligados, porra, que isso aqui tá, porra, tá um saco. Isso aqui tá um saco. Se iluminar isso aqui... Porra, não quero, não é exatamente assim, né? Eu lembro, eu olhava o professor lá de meditação, o cara, né, que conduzia a parada, eu falava, pô, mano, eu vou ficar, eu tô aqui pra quê? Pra ficar igual ele? Eu não quero ficar igual ele, o maluco é apático, ele não tem vida, ele não tem tesão, ele não tem nada, se iluminar isso daí, eu quero não, tô fora, vou pra outro lugar. E a mente ali, ó, blá, 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 blá. Mas, enfim, e aí a história toda se desenrolou, mas isso tudo para dizer que essa porra esse desejo de iluminação, isso é uma pegadinha do caralho. E é uma pegadinha da nossa própria mente que nunca conseguiu nem alcançar o próprio significado do que é iluminação, né? Porque se a gente for parar mesmo para reduzir tudo, sim, iluminação não é nada disso que vendem pra gente em cursos, em vivências, embora eles digam que nunca é para iluminar, nunca é, mas sempre é por outro lado, porque tu tá indo lá, tu tá buscando alguma coisa. E a questão é essa, e a questão que eu fui percebendo ao longo do tempo, que a iluminação, ela não é sobre uma busca, pelo contrário, que a pior coisa que você pode fazer, se você quer se iluminar, a pior coisa que você pode fazer é buscar a iluminação. Porque não é uma busca, é um processo de aceitação, é um processo de estar aqui agora, não é um processo de ir, não é um processo de deslocamento, de você voltar o seu olhar para algo, de apontar para um objetivo, para uma meta, porque a meta é aquilo que está fora de mim. E esse processo todo de iluminação, ele fala não de estar fora de mim, mas ele fala de estar dentro de mim. E essa é a parada, eu consegui estar dentro de mim, eu consegui estar aqui. E isso, ao mesmo tempo que é muito mais simples do que tudo isso que vendem pra gente, é muito mais difícil.
Que nem tudo aquilo que é simples é fácil, pelo contrário, a maior parte das coisas que são simples, elas são muito difíceis. A nossa dificuldade não é com aquilo que é complexo, a nossa dificuldade é em viver a simplicidade, que é a vida. A nossa dificuldade é viver. E é por isso que a gente produziu, por isso que a gente construiu esse mundo extremamente complexo, altamente tecnológico, com coisas muito complicadas, muito difíceis. Porque a gente não sabe viver. Então a gente colocou a nossa atenção em produzir coisas megalomaníacas, grandiosas, né? E respirar. A gente não sabe. Tá aí para aprender milhares de anos, sim, e a gente não sabe respirar. A gente não sabe comer. A gente não sabe se relacionar, falar com as pessoas. A gente não sabe o básico do básico da vida. E não sabendo esse básico do básico da vida, a gente restou ir para esses outros rolês, e fazer esses rolês fora da gente, construir esse império universal, esse galáctico que a gente construiu e está construindo. E aí eu vou para uma outra palavra, né, que talvez já seja uma palavra mais interessante, porque se iluminação é uma palavra, cara, que não ajuda em nada, ninguém. Na moral, a palavra iluminação, se você, né, tá precisando de qualquer coisa e te apresentaram essa palavra iluminação, você já sabe que isso não vai te ajudar em nada, isso provavelmente vai te atrapalhar. Mas tem uma outra palavra muito falada nesse meio também, que talvez já possa ter um significado um pouco mais interessante, que é a iniciação. E quando eu falo de iniciação, eu lembro, por exemplo, dentro da minha própria história, né, da minha vida, quando eu tinha 16 anos. Porque foi quando eu tinha 16 anos que eu descobri que eu existia. Até então eu não sabia que eu existia. A vida, ela simplesmente acontecia, eu era parte de algo. Eu não tinha consciência de que, porra, essa consciência, né, de um observador que se coloca de fora e pá, vê o que está acontecendo. Eu simplesmente estava indo, a vida era aquilo ali, nunca tinha parado para pensar, caralho, que eu tinha questão, não tinha questões reais assim mesmo, assim. Ou se tinha, não percebia, não tinha consciência dessas questões. Mas aí com 16 anos, algo aconteceu, e esse algo que aconteceu foi uma conversão. Eu entrei para a igreja evangélica, das mais punks e radicais e tradicionais tradicionais não, né? E pentecostal, Assembleia de Deus, aquela coisa, pá. E aquilo ali dentro da minha história foi algo extremamente transformador mesmo, real, assim, verdadeiro, lindo. Apesar de muito complicado, apesar de muita maluquice, muita doideira, porra, né? Mas enfim. E aquilo ali foi isso, foi o primeiro. Foi a primeira vez que eu percebi algo, assim. Foi a primeira vez que eu tive a perspectiva desse observador que está olhando de fora, que está olhando de maneira um pouquinho mais distanciada. Só que é isso, como foi a primeira vez, o que tu acha? Porra, mano, eu encontrei a salvação. E é isso, e no rolê é aquele. A narrativa já está pronta, inclusive, você tem uma experiência dessa, e quando olha para fora já tem a narrativa pronta. Então a coisa encaixa, e aí pô, a possibilidade de dar uma merda muito grande é enorme. E foi o que aconteceu. Só que é isso, só que a vida cuida da gente também, do mesmo jeito que tu entra, tu sai, tu vai pôr, né? O teu ser, ele não para de buscar essas coisas. E no fundo, né, como eu falei, essas coisas não são nada mais do que essa não busca. Então, no fundo, o que o teu ser busca é parar de buscar, o que ele busca é descanso. É só isso. É um... Ai, caralho, mano. Tô aqui. Olha só. Quando tu para, derrete, mas tô aqui, mano. Olha só que delícia que é estar aqui. E eu perdendo tempo, achando que tem que chegar em uma porção de lugar aqui, ir pra lá e pra cá. Mas não, olha só, eu tô aqui. Aqui é gostosão. Enfim, é basicamente isso. Mas a iniciação. Então, a iniciação, eu gosto de pensar a iniciação como o próprio nome diz. A iniciação, você iniciou algo. Você não chegou em lugar nenhum. Você não está preocupado necessariamente em chegar a algum lugar, mas você iniciou. E como ao longo da vida, processos como esse, né, dessa primeira iniciação que eu entendi como uma salvação e depois tive muitas outras coisas que foram acontecendo, eu vi que é isso, eu vi que esse foi só o primeiro.
Então, que a iniciação, o que que ela diz pra gente? Ela diz que a gente começou a caminhar. E a iniciação é um processo de... não tem nada a ver com essa ideia de evolução espiritual que as pessoas pintam pra gente. Porque quando a gente fala de evolução espiritual, a sensação que a gente tem, especialmente dentro dessa cultura patriarcal que a gente vive, é o quê? Você está evoluindo, você está na linha reta para cima, você está subindo a escada, você está no processo de ascese, né? Para chegar lá na divindade, na iluminação, seja lá onde for. E não tem nada a ver com isso. A iniciação é um despertar, é um despertar para um estado de atenção. Você vai começar a estar atento, a prestar atenção em coisas que você não prestava. E nesse processo de observar coisas que você não observava, você vai se conhecendo, você vai se descobrindo. E nesse processo de intimidade com você mesmo, o que que acontece? A vida ela começa a se encaixar no sentido de uma limpeza, as coisas vão saindo, assim. Você vai como se você começasse a ir eliminando tudo aquilo que só traz peso para você. Seja, sei lá, pode ser, não sei, relação, pode ser comida, pode ser no teu corpo, pode ser qualquer coisa com que você interage que não é teu, que não é realmente teu, não é realmente aquilo que você quer. Então, e esse processo é um processo que ele não é nem linear e nem ascendente. Às vezes o negócio, tá descendo ladeira abaixo. E é isso mesmo, e tá tudo certo. E o problema é esse, que quando a gente não tem essa perspectiva, a gente acha que quando a gente está descendo ladeira abaixo, a gente está mal. E não. A gente não necessariamente está mal. A gente pode estar descendo ladeira abaixo e está tudo bem. Isso é só o movimento. Porque quem está nesse rolê também, há algum tempo, sabe que tudo que sobe, desce. Do mesmo jeito que tudo que desce, sobe. Sempre. Então, aprender a circular entre aquilo que está em cima e aquilo que está embaixo, aprender a fazer esse movimento sem desespero, sem, paranoia, ou minimizando as paranoias, me parece que é a grande sacada. Porque quando você aprende a circular, né, nesse ambiente, a ver que, né, uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou cá embaixo. Aí você começa a caminhar na direção, qual é a direção? De perceber também que não é tão diferente assim. Que é aquele, né, antigo princípio mágico, né, de aquilo que está em cima é como que está embaixo. Então, quando eu aprendo isso, tá em cima, tá embaixo, quando eu vou ver, não tem mais tanta diferença. Que tá em cima é como que tá embaixo, que tá embaixo é como que tá em cima. A gente circula, a gente transita, a gente não se deixa nem mais aprisionar por um estado, nem se iludir por outro, né? Mas a gente sabe que são posições relativas e que a gente passeia por essas posições dentro da gente o tempo inteiro. Então, iniciação já é uma palavra que me parece que cabe mais se a gente entender dessa forma. Quem é o iniciado? O iniciado é aquele que começou. Começou o quê? Começou a caminhar, começou a perceber que está vivo, que tem a vida, que tem um corpo, que tem um ser, né? E ele observa isso. Ele simplesmente ele está ligado. E quando eu digo que está ligado, não é que ele está ligado completamente, que ele sabe tudo que está acontecendo, não. Mas ele está nesse movimento, assim, de ligação. Ele está nesse movimento de, ele quer saber. Tem uma coisinha ali que, instiga ele a observar. E não simplesmente ficar fazendo movimentos de adesão. Seja adesão religiosa, seja adesão política, mas adesão a narrativas que te conduzem. Porque esse é o modo como a maior parte das pessoas vive. As pessoas são conduzidas por narrativas. Na verdade, todas as pessoas, né? Nós somos humanos e os humanos vivemos na linguagem. Só que a questão é quais são as narrativas que têm me conduzido. Essas narrativas têm sido construídas por mim no meu próprio diálogo com a vida, ou essas narrativas têm sido narrativas prontas, apresentadas a mim, e que eu simplesmente vou lá
e num processo de adesão eu passo a seguir aquilo ali, acreditar naquilo ali, porque eu não tenho uma base de sustentação, uma base de experiência que possa ser a minha própria bússola no mundo. Então, eu vejo a iniciação nesse sentido. Só que a gente pode dar um passo além. Então, se a gente tem a iluminação, que é, aqui pra gente, a gente pode entender que é caô, meter papo de iluminação aqui pra gente, que tu tá, iluminado, que tu tá desperto, aqui andando na Terra, conversando com a gente, mano, não mete essa, né? Tem o papo da iniciação, que a gente já pode começar a considerar assim, né? Cada um tá na Terra de um modo. Se por um lado tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo na mesma merda, tem formas de experienciar esse barco, tem formas de navegar nesse mar. E aquele que iniciou esse processo de observação, esse processo de atenção, ele vai experimentar esse barco, esse mar de maneira diferente, né? Não dá para dizer que é a mesma coisa. Mas, por outro lado, eu diria que se a gente adentrar ainda mais na nossa humanidade, a gente chega num outro lugar do humano, que talvez seja o lugar mais saudável, não sei se eu posso usar essa palavra, mas talvez que a gente possa encontrar essa simplicidade de maneira mais gostosinha, vamos dizer assim, né? Que é o lugar do quê? Da gente entender que a vida, que essa nossa experiência aqui na Terra, ela não é nada de muita elevação, que a gente não tá isso, esquece iluminação, iniciação, também já a narrativa aqui, né, ela já explica melhor, mas a gente pode falar isso de maneira muito mais aqui entre nós, né, muito mais honesta. O que é a vida? A vida é basicamente o processo de gestão das nossas neuroses. A gente está aqui gerindo as nossas neuroses de forma que a gente não permita que essas nossas neuroses elas afoguem a gente, de modo que a gente não se afogue nas nossas próprias neuroses. Então, a gente vai mexendo, a gente vai jogando com essas neuroses de forma a reduzir os danos. Isso me parece que é algo que, quando é percebido, tem um potencial de saúde existencial muito grande, né? Porque todo esse papo de iniciação, de iluminação, eles são papos geradores de neurose, justamente porque eles te projetam para um lugar fora de você, eles te colocam para fora de você, para esse movimento de busca. E quando eu entendo que eu não tenho muita coisa para fazer na vida, a única coisa que eu tenho para fazer é administrar os meus demônios. É parar, conseguir olhar para dentro, me reunir com o meu pessoal aqui dentro, com todas essas sombras que estão pulando aqui, não só as sombras, né? Porque na verdade não são só as nossas sombras, mas com os nossos anjos e os nossos demônios, né? Não são só os nossos demônios. E conseguir arrumar essa casa de forma que a gente consiga viver o mais suave possível, de forma que a gente consiga vivenciar esse processo, né, que eu falei lá da iniciação, mas de forma, suave. A gente não precisa viver essa iniciação na base da chicotada, né? A gente pode ir gerindo essas neuroses de forma que o processo ele vá se desenrolando mais fluidamente, mais suavemente. E aí dá até pra gente se divertir, né? Porque é isso, porque o demônio que te atormenta, quando tu fica brigando com ele, às vezes pode ser teu parceiro de caminhada, dá para você se divertir com ele. Se você começa a fazer amizade com aquilo ali, e ver de qual é, o que ele tá me contando, o que ele quer. Vamos lá, deixa eu falar com essa parada aí, vamos lá, me diz aí o que tu quer, né? E aí a gente vê que o caminho vai ficando mais suave também, que a gente não precisa ficar se controlando, porque não dá, porque a gente é uma gota no meio de um oceano, né? A vida é um fenômeno muito complexo, muita coisa,
né? É maneiro quando a gente está passando um momento difícil, né? Assim, a parada tá toda embananada, tá, porra, a cabeça como, não consegue achar um centro, um norte para nada, tá ali. Aí tu, né, a primeira coisa que faz o quê? Vai dar uma olhada no, pô, vai ver como é que tá o céu, vai ver a astrologia. Pô, né, tem coisa mais gostosa de achar um conforto na astrologia. Ah, não, é porque a lua tá em Gêmeos, né? Então a minha cabeça tá assim, tá? Eu, pô, não consigo parar quietar, tô esvoaçado. Por exemplo, né? E por que isso? Porque essa narrativa, de alguma forma, ela oferece um conforto pra gente. Ela oferece um conforto pra gente. Então as coisas vão ficando mais suaves. Só que a questão é isso. Aí quando você para ver uma coisa dessa, você se percebe muito pequenininho. Você percebe, você tem um vislumbre dessa dimensão. Você fala, porra, né? O céu, mano. Pô, a lua tá lá na casa do caralho, o sol tá no outro lugar. Então essas coisas todas influenciam na minha vida. Então é isso, eu sou muito pequeno. E tudo, né? A gente é energia, então tudo com que a gente interage influencia. Então, essa noção de individualidade que a gente tem, né, de achar que a gente de alguma forma controla o nosso caminho, isso é um fator gerador de neurose muito grande. Então, quando a gente vai se soltando desse controle, né, dessa ideia de individualidade, de identidade, e essa é uma questão seríssima do nosso tempo hoje, porque o nosso tempo hoje é um tempo que está querendo se salvar a partir da afirmação da identidade. Né? Isso é, nossa, me parece um caminho muito desastroso, porque a identidade, ela não existe. Essa identidade, ela não existe, ela é, ou melhor, ela é um aspecto muito reduzido de uma realidade que é muito maior, de uma realidade que não é uma realidade identitária, nesse sentido de correspondência, né? Mas ela é uma realidade que ela me parece uma realidade muito mais relacional, no sentido de uma coerência entre esses diversos fatores ou seres que se relacionam. Então me parece que a busca desse indivíduo, né? A busca dessa identidade, me parece que ela vai afastando a gente se perceber como parte de algo. E isso em termos éticos, em termos, né, da minha relação com o outro no mundo, isso tem consequências claras e crassas. Enfim, é um pouco do rolê que eu queria trazer aqui hoje. E coisas que eu tenho pensado e queria compartilhar com vocês. House.